Olá, tudo bem? Eu hoje quero falar do seguinte tema. Ah, Sempre que eu falo com pessoas que se dizem liberais, elas acaba sempre alguma por surgir com uma palavra feita. Aliás, se a coisa que os liberais mais têm são frases feitas que sempre que a pessoa vai tentar aprofundar o que é que se quer dizer com essa frase, descobre que são coisas que não sai, não leva a lado nenhum. Não faz nenhum sentido, não tem nenhuma lógica. No entanto, eles repetem aquilo como aquilo fosse a demonstração, inclusivamente, de superioridade intelectual, de ser mais inteligentes do que os outros. E no caso, uma das frases que surge frequentemente é a frase que imposto é roubo. Vamos partir do princípio que essa frase faz sentido e muita gente a repete sem sequer se aprofundar, obviamente, sobre elas. Mas vamos partir do princípio que seja uma frase com sentido. Ora bem, o Estado, para existir, em princípio, ele depende dos impostos. Em que casos é que o Estado não depende de impostos para existir? São nos casos em que o Estado, de alguma forma, é dono de tudo. Seja através de regimes totalitários, como, por exemplo, o comunismo, tal como ele foi entendido durante o século XX, que está totalmente de desacordo com a ideia que eu consigo extrair daquilo que Marx defendia, mas eu não quero. Portanto, não é esse o tema do vídeo, vamos concentrar no tema do vídeo. Portanto, existe essa situação, o Estado é de ser um dono de todos os meios de produção, ele na prática não faz sentido cobrar imposto, uma vez que tudo o que é produzido, direta ou indiretamente, pertence ao Estado. Outra situação, por exemplo, são nos governos de monarquias absolutistas, como por exemplo na Arábia Saudita, no Catar, em que também o rei é dono de tudo. Então ele pode perfeitamente abdicar de receber impostos dos seus cidadãos, e até porque em certa medida nem faz muito sentido, porque são países em que têm essencialmente um produto que é o petróleo e que esse produto pertence ao Estado, portanto são empresas estatais, ou não sendo estatais de alguma forma está ligado ao rei, ou seja, todo esse dinheiro, e nesse caso desses países, são países extremamente ricos, e eles não dependem dos impostos para subsistir. Em todos os outros casos, o Estado, para existir, depende dos impostos. Mas, para vocês entenderem como isto não faz sentido nenhum, essa ideia de não haver imposto, porque sim, essas pessoas defendem a ausência do Estado, que não deveria existir Estado, porque quando se fala que imposto é roubo, essa é a dedução lógica, mas eles não negam isso, eles defendem isso. Então vamos fazer aqui duas analogias. Primeiro vamos fazer a analogia de um condomínio com um país sem Estado. Vocês conseguem conceber um condomínio sem uma administração do condomínio? Sem áreas comuns que são administradas pela administração do condomínio, que aqui exerce a função do Estado? Eu não consigo. Por exemplo, vocês conseguem conceber que os arruamentos que dão, por exemplo, para as garagens, para os apartamentos, sejam privados, em que as pessoas, para usar esse espaço, que em todos os condomínios são consideradas áreas comuns, ela seja de propriedade privada de algum condómino? Vocês conseguem conceber, por exemplo, imaginem um apartamento com 10 andares ou mais, que o elevador de cada um desses blocos sejam privados, em que as pessoas para usá-los tenham que pagar e que o dono desses elevadores tem sido o direito de cobrar uma taxa ou até de impedir as pessoas de usarem os elevadores? Com certeza, até as pessoas que defendem esse liberalismo, se puser perante isso, elas vão dizer que não faz sentido. Ora bom, então se até no nível do condomínio ele não consegue funcionar sem um Estado, que nesse caso é a administração do condomínio, como é que um país é possível funcionar sem um Estado? Mas vamos até mais longe, até no seio de uma família. Vocês conseguem conceber uma família funcionando de forma harmoniosa, de forma normal, os filhos sendo bem educados?
se não houver autoridade paterna e materna sobre as crianças, sobretudo, por exemplo, quando são jovens e adolescentes? Vocês conseguem conceber um sistema dentro familiar 100% democrático e igualitário, em que o filho ou a filha mande tanto quanto os pais, em que o filho ou a filha diga: esse espaço é meu, este quarto é meu, você aqui não entra, por exemplo? Porque, é, é, basicamente, é disto que se trata quando se fala da ausência do Estado. Se defende a ausência da autoridade de alguma forma. Ora, eu acredito que você deve dizer assim: não, não é possível. Então, mais uma vez, se não é possível, nem sequer no seio de uma família, por exemplo, de pai, mãe e 2 filhos, isso não é possível, como é que é possível a nível de um país? Mas vamos agora em relação ao país. É possível existir forças armadas num país? Imaginem o Brasil adotando esse sistema, a abolição do Estado. O Brasil poderia ter umas forças armadas? Evidentemente que não, porque as forças armadas, para existir, têm que ter uma autoridade sobre ela que depende dos impostos para suprir os custos das forças armadas. Então o Brasil seria um país sem forças armadas. Bom, sem forças armadas, o Brasil foi invadido no século XIX pelo Paraguai. Será que o Paraguai, invadindo o Brasil, sabendo que o Brasil não tem forças armadas, iria parar? Quer dizer, o Brasil com forças armadas, o Paraguai não só recuou para a sua fronteira, como ainda perdeu parte do seu território. Ora, se o Brasil naquela altura não tivesse Estado, não tivesse forças armadas, o que é que teria acontecido? O Paraguai teria, que é um país minúsculo, teria tomado o Brasil. Vejam, por exemplo, como surgiu o Uruguai numa disputa entre o Brasil e a Argentina, em que o Brasil de facto conseguiu uma área que não era dele, queria também o Uruguai, houve ali uma disputa, bem, o Uruguai não ficou nem para o Brasil nem para a Argentina, criou-se um país independente ali naquela região. Eu pergunto, se o Brasil não tivesse forças armadas, será que a Argentina não teria tomado tudo o que quisesse do Brasil? Hoje, por exemplo, imagine hoje o Brasil, com toda a riqueza que sabe que tem, será que o Trump não iria aproveitar a situação para tomar conta do Brasil, para invadir o Brasil, dizer tudo isto é nosso? E atenção, ele não ia dizer tudo isso é nosso para partilhar com os brasileiros. Não, ia ser na mesma lógica que os europeus, por exemplo, fizeram em África. Ou seja, explorar toda a riqueza e levar para os Estados Unidos para os cidadãos americanos. Ou seja, será que essas pessoas que defendem que imposto é roubo, em algum momento elas pensaram sobre isso? Mas agora vamos pensar, por exemplo, no sistema de saúde. Pode existir um sistema de saúde público que garanta a saúde para todos, ainda que com suas deficiências, porque o ideal seria que o SUS pudesse fornecer um serviço, o pior serviço do SUS fosse, por exemplo, tipo um sírio-libanês. Isso seria um sonho, que o pior hospital do SUS fosse um hospital tipo sírio-libanês. Agora, entre isto, que seria o ideal, e aquilo que se tem, pior seria não ter absolutamente nada. Então eu pergunto, como seria o Brasil, por exemplo, enfrentando uma calamidade como a Covid, sem ter um Estado que tratasse de garantir vacina para todos? Sem ter a possibilidade de, por exemplo, impor as pessoas ficar em casa para evitar contaminar o resto da sociedade. Será que não teriam sido dezenas de milhões de brasileiros que teriam sido mortos pela Covid? Não seria um caos absoluto sem ausência do Estado? Mas vamos à coisa mais simples. Um trabalhador que, sem a possibilidade, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, em que há pessoas, e são milhões de pessoas nos Estados Unidos, que já faliram porque, tendo recursos
que juntar ao longo da vida, pensando na altura em que se fosse aposentar, de repente ficaram doentes e perderam, mesmo tendo um plano de saúde, ficaram sem nada. São milhares, milhões de americanos a quem isso aconteceu. Recentemente eu vi um vídeo de uma senhora, que era uma aeromoça, que lhe surgiu um câncer da mama, foi internada durante algum tempo, fez o tratamento e faliu. Ela ficou sem nada. Ela não pôde mais trabalhar, ficou sem um emprego e não tinha nenhum recursos. E tudo que ela juntou ao longo da vida, ela perdeu em dias. E eu não estou a falar um mês, não, foram muito menos, foi muito menos que isso, foi um período extremamente curto. Inclusivamente não conseguiu completar o tratamento, porque a dada altura ela já não tinha mais recursos para continuar o tratamento e o tratamento foi abandonado. Eu não sei, muito provavelmente essa senhora já terá morrido devido às consequências de não ter conseguido levar o tratamento do câncer até ao fim, porque acabou os recursos. Claro que essas pessoas que defendem isso, como todas elas são ou extremamente ingênuas que não percebem isso, uma parte delas são de uma ingenuidade absoluta que defendem essas coisas apenas porque elas veem que os filhinhos de papai, os riquinhos, defendem isso, então elas, ao achar que defenderam mesmo que elas de alguma forma as iguala socialmente, sendo que elas são na prática desprezadas por essas pessoas, elas são usadas apenas como massa de manobra, e depois existem os outros que, sabendo que isso não é um problema para elas, porque os pais ou elas próprias, de alguma forma, têm recursos suficientes para não depender do Estado. Então, como elas não dependem, elas não estão nem aí para aqueles que dependem do Estado para ter o mínimo que se exige ao Estado, que é garantir cuidado de saúde das pessoas. O mesmo se passa em relação, por exemplo, à educação. Se os pais não têm condições de pagar uma educação para os filhos, bom, para essas pessoas não é nenhum problema que essas pessoas não tenham nenhum tipo de educação. Agora, se tudo for privado, imagina que você tem o seu trabalho estabelecido, tudo, repare, que é o que eles defendem, tudo deve ser privado. Você, para ir para o seu trabalho, você tem que ter dinheiro. Não tem hipótese. Porque, a partir do momento que você sai da sua casa, você vai pisar num passeio que é privado, vai pisar numa rua que é privado, portanto você vai ter que pagar, inclusivamente, por estranho que possa parecer a quem está a ouvir isto pela primeira vez, há pessoas que defendem que as praias devem ser privadas. Eu cheguei a ouvir um defensor desse conceito de liberal, e no caso até foi uma pessoa, um português, um tal de Pedro Arroja, ainda estava na faculdade quando eu ouvi ele num programa de rádio falar que ele só não conseguia defender que o ar fosse privatizado porque ele não sabia como é que isso seria possível. Portanto, porque ele defendia que tudo devia ser privado. Todas as ruas, você para andar na rua tem que ser privado, tem que pagar, a praia é privada, não existe espaço, não existe o conceito de espaço público. Não existe o conceito de propriedade pública, porque ele também defende essa ideia de que não deve existir Estado. Tudo deve ser privado. Tudo, absolutamente tudo. Imaginem qualquer coisa, uma árvore é privada. Tudo que vocês imaginarem é privado. É este o conceito dessas pessoas. Ora, se eu defendo isto porque eu tenho recursos, ou seja, eu defendo que tudo seja privado porque basicamente tudo é meu, é muito fácil. Agora, isto revela uma patologia. Uma patologia evidente, porque isto revela uma falta de empatia muito grande com os outros. Agora, retornando à ideia, você é um trabalhador, tem o seu trabalho, você consegue pagar isso, você para ir trabalhar consegue pagar todos os custos de chegar no seu trabalho, de voltar do seu trabalho, usar tudo isto. Mas de repente, você fica sem emprego. Como é que você vai procurar o novo emprego? Se até para ir à rua, até para se deslocar, para levar o currículo a algum lado, você vai ter que pagar e você
estando desempregado, você não tem os recursos para isso. Provavelmente você vai acabar sendo encontrado morto, definhando no seu apartamento, sendo que o mais provável, nem sei onde é, na rua, mas a rua é privada. Como? Quer dizer, eu nem consigo imaginar aonde vai parar o seu corpo. Porque se tudo é privado, se você perder, por exemplo, se você vive numa casa, num apartamento alugado, você deixa de ter capacidade de pagar, você é posto fora. Mas fora para onde? Se a rua é privada, se o passeio é privado, para aonde é que vão colocar você? Vocês estão a perceber como tudo isto é bizarro, é estranho, mas curiosamente há pessoas que defendem isso. Há pessoas que acham que é possível criar-se uma sociedade, se gerir um país segundo esses conceitos. Bom, este vídeo era basicamente para vos falar sobre essas ideias bizarras que está também elas ligadas a pessoas dessa direita, dessa extrema direita. Eles dizem-se direita, se dizem liberais, mas não, eles são radicais de extrema direita, são pessoas com evidentes problemas de psicopatia. Eu não consigo imaginar outra coisa, mas basicamente eu queria vos falar hoje sobre isso. Fiquem bem, vemos no próximo vídeo.